Bang Cursos, uma explosão de conhecimentos. Olá, seja bem-vindo ao Bang Cursos e hoje falaremos de descobrimento do Brasil. O que de cara nos remete a uma pergunta muito importante. O Brasil foi descoberto? Há duas formas de responder essa questão. A primeira delas é pela ótica europeia. Essa perspectiva também é chamada eurocêntrica porque privilegia o papel que os europeus tiveram no desenrolar da história humana. E sim, nessa perspectiva, o Brasil foi descoberto por Cabral. A segunda forma de responder a questão é pela perspectiva dos indígenas. E por essa perspectiva a resposta é não. O Brasil não foi descoberto. O que houve foi uma série de invasões dos portugueses e também dos espanhóis, franceses e outros povos europeus que acabou por dizimar com a população ameríndia. Ô senhor, mas como que Portugal, um país pequeno, saiu na frente de todo mundo, os holandeses, espanhóis, os franceses aí, descobriu o Brasil? A resposta é uma confluência de fatores políticos, econômicos, sociais e também tecnológicos. Portugal já era um reino unificado e centralizado desde a Revolução de Avis, e sofreu menos com a fome e a peste que assolaram a Europa no século XV. Além disso, tinha uma importante classe comerciante, e as grandes navegações eram ótimas oportunidades de comércio. Esses caras investiram nisso e quase toda a população portuguesa foi envolvida na criação desse empreendimento marítimo mundial. Mas vale lembrar que essas façanhas só foram possíveis graças a uma série de avanços científicos e tecnológicos que os portugueses reuniam. Eles estudaram as correntes marítimas e aperfeiçoaram o uso de instrumentos náuticos, como o astrolábio, o quadrante e a bússola. Além disso, desenvolveram um tipo de embarcação muito rápida, que era a menina dos olhos de Portugal, a caravela. O astrolábio era usado para medir a altura dos astros no horizonte, e assim como o quadrante ajudava os navegantes a saberem sua localização de acordo com a posição dos astros. A bússola também contribuía para isso, apontando sempre o norte. Já a caravela era leve, veloz e ágil para manobras costeiras, segundo os padrões da época, e foi muito utilizada pelos portugueses a partir de 1441. Os portugueses buscavam duas coisas em especial: ouro e especiarias. O ouro a gente já sabe que era o metal mais cobiçado pela humanidade. Mas que diabos os portugueses queriam com as tais especiarias? Coisas do tipo pimenta, cravo e canela. A população europeia da época adorava carne, mas eles não tinham geladeiras ou freezers. Então, a solução que eles encontraram é abatiam os animais e preservavam suas carnes no sal. O que dá para imaginar que não ficava com um gosto tão bom. Já que o gosto não era tão bom, além disso, passavam-se alguns meses, essas carnes ficavam meio pútridas, até mesmo fétidas. Esses caras tinham que encher essas carnes de pimenta e outros condimentos para torná-las comestíveis. Então, é para isso que eles usavam as especiarias. O fato é que os europeus sabiam que as especiarias eram muito abundantes na Índia. No entanto, a ligação mais evidente do Ocidente com a Índia era através do Oriente Médio. Mas o Oriente Médio era dominado pelos muçulmanos, que os ibéricos, ou seja, espanhóis e portugueses, vinham expulsando de sua península já há alguns séculos na chamada luta de reconquista. Por isso, a única saída para eles era contornar a África para chegar à Índia. Em 1434, Gil Yanes passa o Cabo Bojador. Em 1487, Bartolomeu Dias cruza o Cabo da Boa Esperança. E depois disso ficaria fácil para, na década seguinte, Vasco da Gama alcançar a Índia. Inicialmente, os portugueses não adentravam o território africano. Eles estabeleciam feitorias no litoral e comerciavam com a população nativa. De lá, eles traziam ouro, marfim e também escravos. Os escravos eram enviados para as Ilhas Atlânticas de Portugal, onde se plantava cana-de-açúcar e trigo. Vasco da Gama regressou de sua viagem às Índias em 1499 e certamente o seu regresso foi muito mais comemorado do que a descoberta do Brasil no ano seguinte. Além disso, a maioria dos historiadores concorda que a chegada de Pedrinho ao Brasil foi meramente acidental. Segundo os documentos da época, ele estava no caminho das Índias. Há outros historiadores que garantem que Portugal já sabia da existência dessas terras, a ponto de, durante a confecção do Tratado de Tordesilhas, brigar por elas. No entanto, nada sugere que eles tivessem a mínima ideia do tamanho dessas terras. O que é mais plausível é que eles quisessem assegurar o domínio de ilhas que pressupunham existir ao longo da rota para a Índia. O que corrobora essa versão
é que Cabral, quando chegou ao Brasil, fez a aguada, ou seja, o reabastecimento de água das embarcações, e seguiu rumo à Índia, e mandou apenas uma embarcação de volta para Portugal para dar notícia do achamento dessa terra. A primeira expedição de reconhecimento dessas novas terras partiu do Tejo em 5 de maio de 1501. Eram apenas 3 embarcações, mas em uma delas estava o famoso navegador Américo Vespúcio. Note bem que portugueses e espanhóis faziam essas conquistas em nome de Deus e da cristandade. Por isso, por onde eles passavam, eles davam o nome do santo do dia. É por isso que temos, por exemplo, o Cabo de Santo Agostinho, né? Onde eles passaram em 28 de agosto. Temos a Baía de Todos os Santos, onde eles passaram em 1º de novembro. E depois, em 6 de janeiro, Angra dos Reis, por exemplo, e 22 de janeiro, São Vicente. Mas, por quase 3 décadas, Portugal não deu a mínima para esse território recém-descoberto. Todas as suas atenções estavam voltadas para a Índia. Agora, no entanto, voltemos ao ponto de vista dos índios. Mas, para isso, temos que responder uma questão inicial básica. O que é um índio? A primeira coisa a se constatar é que os índios não se chamavam por esse nome. Foram os europeus que deram o nome índio, acreditando que estavam perto da Índia. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, havia muitas tribos diferentes, falando línguas diferentes e com costumes diferentes. A maioria delas eram rivais e independentes entre si. Como se tratava de milhares de tribos, falamos então em macroetnias. Temos 2 grandes macroetnias no Brasil pré-Cabral, então. A primeira delas é composta pelos tupis-guaranis. Os tupis estavam principalmente no litoral paulista, enquanto os guaranis na bacia do Prata. Todos aqueles que não falavam o tupi-guarani eram chamados pelos tupis de tapuias. Esse grupo abrigava Tremembés, Goitacazes e Aimorés. Essas tribos falavam a língua do tronco G e, em geral, eram muito mais hostis à presença europeia e portuguesa que as tribos tupis. A maior parte do que sabemos sobre os ameríndios da época colonial provém de cronistas e observadores que eram brancos, cristãos e europeus. O hábito cultural que mais chocava os europeus da época era a antropofagia presente nas tribos, ou seja, o canibalismo. Dizia-se entre os portugueses que os tupinambás comiam inimigos por vingança. Já os aimorés o faziam somente porque apreciavam demais a carne humana. Eles costumavam dizer que os indígenas não tinham 3 letras em seu alfabeto: F de fé, L de lei e R de rei. Certamente isso é um exagero, porque os indígenas tinham um tipo de fé, tinham também leis que valiam para a sua sociedade e, além disso, também reconheciam lideranças políticas. Os ameríndios do Brasil praticavam a caça e a coleta, mas também a agricultura, o que pressupõe que eles tinham conhecimento das plantas, do clima e de ferramentas e técnicas de plantio. Eles não possuíam moedas e por isso praticavam poucas trocas entre tribos. No entanto, o principal item dessas trocas eram mulheres, mas também havia troca de itens de luxo, como por exemplo penas de tucano. O impacto da colonização europeia para os ameríndios foi devastador. Não dá para dizer que o Brasil foi invadido pelos portugueses, porque as populações que aqui viviam não tinham nenhuma forma de unidade política. Ou seja, o Brasil passou a ser construído a partir da chegada dos portugueses. Mas esse processo longo, complexo, demorado, também contou com a ajuda importantíssima dos indígenas e dos africanos. Senhor, mas então quando é que o Brasil vai nascer de fato? Sabemos que a independência do Brasil só chegou em 1822. Antes disso, desde o descobrimento até 1808, data em que a família real portuguesa vem fixar sede na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil foi uma colônia dos portugueses. O que quer dizer que não era um país próprio, autônomo, tá certo? Não tinha unidade política, nem mesmo territorial. Portanto, a rigor, é mais correto falar em América Portuguesa do que em Brasil Colônia. No entanto, já desde o século XVI, já se chamava essas terras de Brasil. No imaginário dos europeus só se falava em ilhas atlânticas que eles pressupunham, mas não sabiam de fato se existiam ou não. Que eles davam o nome de Braxir, Brexir, Brecilge, Brecil, Braxil, todos nomes muito parecidos ao nome Brasil. Logo que descobriram essa terra aqui, Pedro Álvares Cabral e seu escrivão Pero Vaz de Caminha deram o nome para essa terra aqui de Vera Cruz.
Mas logo depois ela passou a ser chamada de Santa Cruz. Mas também era muito comum na Europa chamar essa terra aqui de Terra dos Papagaios, como por exemplo aparece no Globo de Schiller de 1520. Em 1501, Dom Manuel, rei de Portugal, escreve uma carta para os seus sogros, os reis de Espanha, para contar da notícia do achamento do Brasil. E lá ele usa o nome de Santa Cruz. Mas em pouco tempo o nome Brasil vai passar a designar essas terras e suplantar a nomenclatura oficial. Em 1516, Dom Manuel investiu Cristóvão Jacques da função de governador das partes do Brasil. E em 1530, Dom João III nomeou Martim Afonso capitão-mor da esquadra enviada à terra do Brasil. No mapa de 1527 do Visconde de Maiolo, usa-se um nome conciliador, Terra Santa Cruzes del Brasil e del Portugal. A princípio, os mais religiosos insistiam na nomenclatura oficial, que rendia homenagem ao lenho sagrado cristão. Pero Magalhães Gândavo escreveu em 1575 sua História da província de Santa Cruz. Anos depois, em 1587, surgiria A Notícia do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. Mas a primeira história do Brasil, assim originalmente intitulada, viria a lume somente em 1627, pelas mãos do Frei Vicente do Salvador. Entendeu? Porque costumamos dizer que o Brasil não é para iniciantes.